Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gostaria de estar compartilhando uma palavra de Deus aqui. Irmãos, eu creio muito nos dons espirituais. Creio demais nos dons espirituais de Deus, que o nosso Senhor Ele nos concede pela sua infinita graça. Como eu disse no vídeo anteriormente, que muitos têm usado nomes, ficam contendendo, brigando, discutindo por causa de nome, é Yeshua, Hamashia, é Jesus. As pessoas ficam discutindo, mas se você for olhar para a vida dessas pessoas, para muita da vida dessas pessoas, você vai no canal dessas pessoas, você vê quais os canais que essas pessoas estão inscritas, são pessoas que você vai perceber que não tem quase nenhum tipo de vínculo com as coisas de Deus. Então o que acontece? Eles ficam mais causando discussões, contendas. Então eu disse que muitas das vezes o nome na boca de quem não tem temência a Deus, de quem não tem compromisso com Deus, é apenas mais um nome. Por exemplo, o nome de Jesus para um bêbado é a mesma coisa do nome de Jesus lá da esquina. Porque nós bem sabemos que o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Cristo, esse nome, ele tem todo o poder universalmente, em todo o universo, na terra, no céu, no mar, abaixo da terra, em qualquer lugar. O nome de Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Todos nós sabemos disso. Ninguém foge disso. Todos nós temos consciência disso. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículo de número 9, diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, O nome de Jesus é sobre todo nome, todos nós sabemos disso. E diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então a gente sabe que o nome de Jesus está sobre todo nome, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém, glória a Deus. Mas existe uma coisa que se chama autoridade consolidada. Existe a autoridade que ela é consolidada. Existe a autoridade que ela é concedida quando Jesus diz, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mas existe a autoridade consolidada, que é quando nós evangelizamos, quando nós oramos, quando nós partimos para fazer a obra de Deus da forma como ela deve ser. Aí Deus ele nos equipa com armas espirituais para que nós possamos guerrear no mundo espiritual, porque nós estamos numa guerra. Paulo ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra poderes malignos celestiais, contra hostes espirituais do mal, Então nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Em Atos 19, a Bíblia diz que 7 filhos de um sumo sacerdote, de um principal dos sacerdotes, foram expulsar o demônio de uma pessoa, um espírito maligno, e eles até invocaram o nome do Senhor Jesus, mas o nome de Jesus não teve efeito para expulsar aquele demônio. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Atos 19:16 o seguinte, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então o espírito maligno feriu, ou seja, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus, ou seja, rasgaram as suas roupas e feriram aqueles homens ali, fugiram daquela casa, Então, antes o espírito maligno disse, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Ou seja, eles não tinham autoridade, eles não tinham a credencial. Irmãos, quando um policial ele vai exercer a autoridade dele, ele tem que ter a credencial. No mundo espiritual é da mesma forma. Porque eu vou dizer para você, olha o contraste, aqui mesmo em Atos 19, verso de número 11 e o 12 diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam pelos lenços e aventais de Paulo. Mas se alguém tivesse lá naquela época, poderia dizer, não, mas isso é heresia, ele não citou o nome de Jesus, foi os lenços e aventais de Paulo, como assim? É porque muitas das vezes nós queremos limitar Deus, irmãos. É lógico que isso aqui não é parâmetro para ficar expulsando demônios sem ser no nome de Jesus. Mas o que a palavra quer nos dizer? O que isso aqui quer nos ensinar? Que até as vestes
do apóstolo Paulo era impregnada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Então nós vemos isso, ou seja, não foi necessário, claramente, que nós expulsamos demônios, como eu muitas das vezes expulsei demônios e ainda expulso, se tiver eu expulso, pelo nome de Jesus. Mas aqui você vê o apóstolo Paulo sendo usado de uma forma tão extraordinária, que até os lenços e aventais de Paulo, quando chegava até aquela pessoa que tinha um demônio, ou quando tinha uma enfermidade, a enfermidade fugia, os demônios iam embora. Por quê? Porque o demônio, ele não tem ótica humana, o demônio ele conhece, ele é uma consciência. Ele conhece o mundo espiritual. A Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi para os lados lá de Naftali, Zebulon, que ficava em Cafarnaum, a Bíblia diz que aqueles que jaziam em trevas viram uma grande luz. Quando Jesus ele entrou numa sinagoga, um homem bradou e disse: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, o próprio demônio reconheceu Jesus ali. Então Jesus ele nos reconhece no mundo espiritual. Por quê? Porque possivelmente esses homens que tiveram as suas roupas rasgadas, possivelmente esses homens estavam levando uma vida relaxada na presença de Deus. Eles não tinham uma autoridade consolidada por Deus. Porque alguém fala assim: não, é só falar o nome de Jesus que o demônio sai. Não, então por que tem pessoas que vão expulsar um demônio e não conseguem? Por quê? Por quê? Claro, estou dizendo que expulsar demônio não é parâmetro para ninguém ir para o céu, porque Jesus disse assim para os discípulos: os discípulos retornaram de fazer a obra. Quando eles foram fazer a obra, eles chegaram muito felizes, alegres, e disseram: mestre, pelo teu nome nós expulsamos demônios. Os próprios demônios se submetiam a nós pelo teu nome. Mas Jesus falou o quê? Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, mas eis que vos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mas Jesus fala uma coisa interessante. Olha o que Jesus diz: mas antes vos alegrai-vos, não porque vocês expulsam demônios, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Então, nós temos que nos alegrar não por expulsar demônios, mas sim por sermos salvos em Cristo Jesus. Expulsar demônio é fazer a obra de Deus. Mas o que eu gostaria de explicar através dessa palavra, por que Paulo, através dos lenços e aventais, muitas vezes nem precisou citar o nome de Jesus. E aqui os filhos do sumo sacerdote Seva usaram o nome de Jesus e aquele demônio não saiu. Pelo contrário, feriu eles. Ou seja, é o que eu costumo dizer: o nome de Jesus na boca de quem não tem compromisso com Deus, em oração, em santidade, em retidão, é apenas um nome. Mas daquele que procura fazer a vontade de Deus, esse nome tem muito poder. Porque eu não acredito, irmãos, que o nome de Jesus ele tem o mesmo impacto na boca de um bêbado que procura desagradar a Deus, da mesma forma que tem um impacto na vida de um homem que procura fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Como eu expliquei lá em Colossenses, é claro, obviamente, todos nós sabemos que independente de nós, o nome de Jesus é sobre todo nome, tem poder sobre tudo, isso aí todo mundo sabe. Mas agora funcionar, o nome de Jesus é na vida daquele que realmente tem compromisso com Ele. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido e compreendido aquilo que foi passado nessa mensagem em nome do Senhor Jesus.